Sabe aquelas irritações que parecem se repetir na nossa vida? Quase como um disco arranhado, né? E se esses incômodos não fossem só um acaso, mas na verdade fossem mensageiros, tentando nos ensinar alguma coisa? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa ideia e tentar descobrir o que esses nossos espelhos recorrentes querem de fato nos dizer. Olha só, tudo começa com uma pergunta bem específica, mas que, no fundo, muita gente pode se identificar. Uma pessoa que percebe que a mesma figura, o mesmo tipo de energia, vive aparecendo em fases e lugares diferentes da vida dela. É quase uma sensação de perseguição, né? E aí vem a pergunta, o que está acontecendo aqui? O que eu tenho que entender com isso? E essa pergunta, que é super pessoal, acaba se expandindo para algo que é universal. Por que será que certos padrões se repetem? Pode ser um tipo de chefe, um padrão em relacionamentos amorosos, ou, como no nosso caso aqui, uma pessoa que simplesmente nos irrita profundamente. Parece que tem uma lógica por trás disso tudo. Então, vamos para a primeira grande virada de chave. A proposta aqui é a gente parar de olhar para fora, sabe? E começar a olhar para dentro. E se essas pessoas irritantes não forem o problema em si, mas sim um espelho? A ideia é que aquele incômodo que a gente sente revela muito mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. E olha, não tem uma resposta única para isso, tá? A gente pode analisar esses padrões por várias lentes, e elas até se completam. Pode ser um espelho psicológico, pode ser uma lição que a vida insiste em nos ensinar, um teste energético, ou até mesmo um símbolo que a gente precisa decifrar para encontrar mais equilíbrio. Vamos focar na lente que talvez seja a mais comum, o espelho psicológico. A ideia, na verdade, é bem simples. Quando alguma coisa em alguém nos irrita demais, de um jeito quase irracional, isso é um sinal. Um sinal de que aquela pessoa está refletindo uma parte nossa que a gente não quer ver, que a gente esconde, ou, quem sabe, até uma qualidade que nos falta. No nosso caso de estudo, o gatilho é cristalino. Não é qualquer coisa que o tal senhor faz, mas especificamente o ato de exaltar os filhos, de inflar o peito de orgulho por causa das conquistas deles. É esse comportamento que dispara um alarme interno. Mas por quê? Por que isso incomoda tanto? E é aqui que a análise fica mais profunda. O gatilho externo, aquele comportamento do Senhor, ele se conecta diretamente com uma ferida interna, muitas vezes antiga e bem guardada. O orgulho que ele demonstra pelos filhos acaba funcionando como um holofote, iluminando um lugar de sombra, a falta de reconhecimento na própria história de quem se sente incomodado. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste. De um lado, a gente tem essa imagem super vívida de um pai orgulhoso. Do outro, a memória de uma mãe que, talvez por suas próprias questões, nunca ofereceu esse mesmo espelho de celebração. É nesse choque, sabe, nessa comparação instantânea e dolorosa, que o incômodo se revela como uma dor antiga. E é exatamente isso. A presença desse homem funciona como um lembrete constante daquilo que faltou. Não é sobre julgá-lo, mas sim sobre entender a reação que ele provoca. A pergunta que fica ecoando internamente é devastadora, porque eu não fui celebrada assim. É a ferida do não reconhecimento sendo tocada, reaberta. Mas olha só, aqui está o pulo do gato. A vida não traz esse espelho para nos punir, muito pelo contrário. Na verdade, é um convite à cura. A grande lição é parar de procurar essa validação lá fora e finalmente aprender a se dar esse reconhecimento. É sobre se tornar para si a fonte de orgulho e celebração que talvez nunca tenha existido. Mas claro, se fosse tão simples assim, a gente já teria feito, né? Existe um obstáculo gigante que nos impede de seguir em frente, de nos validarmos e de buscarmos nossa própria vida. A culpa. Um sentimento poderoso que nos mantém presos em dinâmicas antigas. Nossa! Essa citação captura perfeitamente o peso da culpa. É aquela sensação de que buscar a própria felicidade é quase um ato de abandono, de traição. É uma lealdade que sufoca, um nó emocional que mistura amor com obrigação e que acaba paralisando qualquer movimento em direção à nossa autonomia. E olha que interessante, junto com a culpa, muitas vezes vem a raiva. E aqui tem uma ideia poderosa. E se a raiva não for o problema? E se ela for, na verdade, um sinal? A energia da vida gritando por espaço, por limites, por autonomia. Uma força que, se for bem direcionada, pode ser um motor para a mudança que a gente tanto precisa. Ok, então como é que a gente começa a desatar esse nó? Esse slide aqui nos dá um mapa bem mental e prático. Primeiro, nomear a culpa, colocar em palavras. Isso já tira do campo abstrato. Segundo, checar a realidade. Nos ajuda a separar o que é nossa responsabilidade do que não é. Terceiro, reescrever a história.
Mudar a perspectiva de abandono para o autocuidado. E por último, talvez o mais importante, se dar permissão para viver. Beleza. Agora que a gente já entendeu a ferida e o obstáculo, o que podemos fazer no dia a dia para de fato quebrar esse ciclo? Aqui a gente tem algumas ferramentas e práticas que dá para começar a usar agora. Esse aqui é um exercício energético que pode ser feito em pouquíssimos minutos. A respiração já acalma o sistema nervoso. A visualização ajuda a dar uma forma para o sentimento, sabe? Tornando ele mais fácil de lidar. E a afirmação vai reprogramando a mente com uma nova permissão. É um jeito de processar a emoção no corpo e na energia. A liberdade também exige ação, né? E muitas vezes isso significa ter conversas difíceis. Tem uns roteiros prontos, como esses, nos dá confiança para comunicar nossas necessidades de um jeito claro, firme e amoroso, sem deixar que a culpa nos domine bem na hora H. E esta é uma prática diária um pouco mais completa, que amarra tudo. Começa com a proteção energética, avança para o ato simbólico de cortar o que prende, visualiza o futuro que se deseja para criar um novo campo de possibilidades, se fortalece com uma afirmação de poder e, o que é crucial, ancora tudo isso numa ação concreta, no mundo real. E no fim das contas, o resumo da estratégia é este. Não adianta só meditar e visualizar se não houver ação no mundo físico. E por outro lado, a ação se torna muito mais difícil sem o trabalho interno para dissolver a culpa e curar a ferida. A verdadeira transformação acontece na união desses dois mundos. E assim, a jornada que começou com um senhor irritante se torna um convite para o autoconhecimento. Aquele padrão recorrente não era um problema, mas um mapa. Um mapa que apontava para uma ferida antiga e, o mais importante, para o caminho da cura. A pergunta final, então, não é mais sobre o outro, é sobre nós. O que os nossos espelhos recorrentes estão tentando nos mostrar.